Boa noite, tudo bem, meus irmãos? Alegria sempre estarmos aqui às quintas-feiras. Eu acredito que essa é uma noite de efatá, que o Senhor abra os nossos olhos. Nós oramos por iluminação nos olhos do coração, para que aquilo que é do Espírito, segredos, mistérios do Espírito, que só o Espírito pode trazer lá do mais profundo, né, até nós, que Ele traga isso para nós nessa noite, que nosso coração seja alvo da obra do Espírito Santo nessa noite, a nossa oração. Senhor, nós liberamos a Sua atuação sobre esse lugar, Pai, para que o Senhor encontre os corações quebrantados nessa noite e que o Senhor traga dos tesouros escondidos. Nós queremos ser como vasos de barros, onde o tesouro do Senhor está, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Estamos aqui na nossa série, O Deus que se Revela. E segundo momento, né, da nossa série, no primeiro momento, nós falamos um pouco sobre o tamanho de Deus. Se é que se pode falar sobre isso. Tentando expandir um pouco a nossa mente para pensar sobre Deus, até que Deus vire para nós, pelo menos a princípio, um tema contemplativo, né? Falar sobre Deus vire um tema contemplativo, onde nós reconhecemos a sacralidade de Deus e nós prestamos atenção. Atenção é um atributo de adoração. É impossível adorar sem prestar atenção. Então, distraídos a gente não adora. Não ao Senhor. Adoração envolve contemplação, né? Então envolve atenção, aquela observação detida, minuciosa, para captar detalhes, para ver a beleza, se encantar com a beleza de Jesus. Isso é adoração. Então nós falamos sobre esse conhecimento de Deus que expande a mente humana e a humilha ao mesmo tempo. Então hoje nós vamos prosseguir para falar da natureza do conhecer a Deus. Vamos tentar conceituar o que é conhecer a Deus. Estamos falando sobre Deus que se revela. Então, qual é a qualidade, qual é a natureza dessa revelação? Que nós estamos nos aproximando, né? A ideia é essa, nós estamos caminhando até o Senhor. Então, nós precisamos, a fim de que não sejamos frustrados, nós precisamos ter noção clara da natureza e da substância desse conhecimento. Para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, então, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 é um texto que vai nos trazer uma expressão muito importante para nós aqui, que nós queremos analisar. Fala do nascimento de Caim e Abel, os dois irmãos. Capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. O que nos interessa hoje sobre esse texto aqui? Uma palavra apenas. E conheceu. A palavra conheceu aqui é importante para nós. Se a gente quisesse traduzir isso na aplicação do texto, seria que o homem teve relações sexuais com sua esposa, a Eva, né? E aí ela ficou grávida e deu à luz o primeiro filho, Caim. Depois ela ficou grávida e deu à luz o segundo filho, Abel. Mas a palavra que a Bíblia usa é a palavra conheceu. Essa palavra em hebraico é a palavra iada, que significa conhecer, né? Adão conheceu sua esposa Eva. A grande questão que a gente tem que pensar é a natureza desse conhecimento e o que esse conhecimento gera. Então, Adão conheceu a Eva em que natureza? Uma natureza íntima de dois que, se experimentando, tornam-se um. Esse é o significado da palavra conheceu aqui, iada. Dois que em relação íntima se assimilam, se experimentam a ponto de tornar-se uma só coisa. Deixam de ser duas coisas separadas e distintas e tornam-se uma coisa só. Essa é a qualidade desse conhecimento. O fruto, a consequência desse conhecimento é que
tendo conhecido o homem à sua mulher, ela gerou vida. Então é um tipo de conhecimento íntimo, onde dois se tornam um, e esse tipo de conhecimento e experiência gera vida e não morte. Veja, nós estamos acostumados, quando falamos de conhecimento, a um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico. Ele é útil, ele é bom, mas ele tem uma natureza distinta. O conhecimento científico não tem a ver com assimilação e não tem a ver com dois que tornam-se um. Então, por exemplo, eu desejo conhecer ali as carnes e o organismo todo de um animal. Vamos pensar num boi. O que é que eu faço, né? Eu preciso matá-lo e abri-lo. Ele vira um objeto de estudo. Aí eu vou discernindo ali os órgãos, vou discernindo cada parte do corpo. E ali eu posso fazer um churrasco depois, não posso? E é uma delícia, é uma maravilha, né? Desculpem-me os vegetarianos, né? Não me desculpem os veganos, que eu tenho problemas com vocês. Mas é outro assunto, né? Que o veganismo é uma filosofia. Então, você pode fazer um churrasco. A grande questão é que esse conhecimento é um tipo de conhecimento teórico, que vem do pensamento grego, que não é ruim, mas tem uma qualidade, que é o fato de que eu transformo o objeto conhecido em objeto de estudo, eu não tenho comprometimento com ele, eu estou a examiná-lo, e aquilo gera morte, não vida. Então eu conheci as partes do corpo, mas eu perdi o animal. Percebe? O conhecimento de Deus não é esse tipo de conhecimento, não é um conhecimento científico. Portanto, não podemos conhecer a Deus ao ler um livro sobre Deus. Não podemos conhecer a Deus ao ouvir um podcast sobre Deus, uma pregação sobre Deus. Não podemos conhecer a Deus a cantar uma música que fala sobre Deus, ainda que a música seja linda e fale sobre os atributos de Deus. Não é assim que se conhece a Deus. O conhecimento de Deus não é de natureza científica. A partir da ciência se conhecem as coisas que Deus criou, mas não o Deus Criador. O conhecimento de Deus é um conhecimento parecido com este que aparece aqui em Gênesis capítulo 4. A palavra hebraica que devemos usar para conhecer a Deus é iada também. O conhecimento de Deus é um conhecimento relacional e experiencial. É o primeiro ponto que nós queremos tratar sobre o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é experiencial. Ele acontece na experiência e não no estudo. Com isso eu não estou dizendo que o estudo não é necessário. Ele é necessário e importante, mas ele não te dá conhecimento de Deus, ele te dá conhecimento sobre Deus, que são coisas diferentes. Conhecimento sobre Deus é uma coisa, conhecimento de Deus é outra. Conhecimento de Deus é experiencial. São dois, você e Deus, que aproximando-se se relacionam, e nessa relação Deus te assimila. E ao te assimilar, você deixa de ser e Deus se torna em você, a ponto de que você já não existe. Então o que era dois vira um só. Paulo, sendo assimilado por Deus, ele diz: não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Ele era portador de uma outra vida. Então uma vida encontrou a vida de Paulo, e vida na vida, a coisa se tornou uma coisa só. E esse conhecimento começa a te fazer não apenas uma alma vivente, que é o estágio inicial do ser humano, mas um espírito vivificante. A alma vivente é aquele que recebeu vida, o sopro de Deus na narina. Então todos os seres criados, seres humanos, são alma vivente. Deus soprou na narina. Espírito vivificante é aquele que não apenas recebeu vida, mas aquele que transmite vida. Então, na criação nos tornamos alma vivente, na regeneração nos tornamos espíritos vivificantes. Então, nós recebemos o sopro de Deus, mas Cristo, sendo alma vivente e espírito vivificante, ele distribuía o sopro de Deus. Você percebe a diferença? Adão recebeu o sopro de Deus nas narinas. Cristo, quando vai até os discípulos, ele sobra sobre eles, receba o Espírito Santo. Essa é a caminhada entre sair de alma vivente e trilhar o caminho até espírito vivificante. O conhecimento de Deus é experiencial. Dois se tornam um. Teve uma trilha sinistra, não foi? Que apareceu e desapareceu. Desapareceu até a tela, alguma coisa aconteceu. Tudo bem aí, gente? O conhecimento de Deus, então, é uma experiência com Deus.
Então, nós não vivemos por experiência apenas. Nós vivemos a partir do que lemos e cremos das Escrituras. Mas ler e crer da Escritura sem experimentar não é ler bem, nem crer direito. Então a vida cristã é sim uma vida de experiência. Você não pode baseá-la na experiência, porque a experiência pode não ser confiável, a depender do tipo de experiência que você teve. A Escritura é confiável, mas não existe Escritura bem lida e meditada sem experiência. Portanto, essa dicotomia é boba, porque a vida com Deus é uma vida de experiências com Deus. Ora, aquilo que mais te marcou na sua jornada cristã foram as experiências que você teve com Deus. A experiência de Abraão com Deus é muito importante. A experiência de Moisés com Deus é muito importante. A experiência de Davi com Deus é muito importante. Mas o que marcou a sua história foi a sua experiência com Deus. De maneira que ou temos experiências particulares com Deus, ou não podemos dizer que conhecemos a Deus. Nós ouvimos falar sobre Deus. E podemos ouvir com todo apreço, com todo respeito e com todo temor. Mas ouvir sobre Deus não é conhecer a Deus. Veja o exemplo de Jó. E eu vou passar muito rapidamente por essa história. Mas Jó era um homem temente a Deus. Ele estava correto, ele fazia as coisas que deveria fazer, ele servia ao Senhor. Mas ele passou por um tipo de experiência que não era mais desejada que ele poderia imaginar. Mas ele passou por um tipo de experiência com Deus que fez com que ele, ao final ali do livro, dissesse: antes eu te conhecia de ouvir falar. Ele conhecia sim ou não? Sim, mas era uma outra espécie de conhecimento. Agora os meus olhos te veem. Ouvir falar é coisa de terceiros. Percebe? Não é experiência própria, ainda que seja recebida com apreço. Não é experiência pessoal. Mas os olhos verem é experiência pessoal. Então, Jó saiu de um conhecimento de Deus para um outro tipo de conhecimento de Deus. Então, nós podemos nos converter por aquilo que ouvimos falar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé nos coloca no caminho que devemos trilhar. A fé não é o final do caminho, ela é a substância para trilhar o caminho, a fim de andar com Deus que é invisível e esperar por aquilo que ainda vai chegar. Mas uma hora os nossos olhos o verão e receberemos aquilo que esperamos. Então a fé é um caminho. Nós ouvimos falar sobre Deus e isso nos trouxe a Cristo. Agora os nossos olhos precisam vê-lo. Portanto, esse convite, quando a gente fala do conhecimento de Deus, é um convite para ir além da conversão. É continuar a converter-se para conhecer a Deus como Ele deseja ser conhecido. Portanto, o conhecimento de Deus é experiencial. Significa que só Deus pode dar. Percebe? Marca o encontro com a pessoa que não quer encontrar com você para ver se dá certo. Não dá. Então, um livro sobre qualquer coisa, você vai na livraria e compra. E você lê, estuda tudo sobre aquilo, e ponto final. Você pode até estudar sobre alguém, uma celebridade, você compra a biografia, você começa a conhecer tudo, mas marca o encontro com ela, sem ela saber, para ver se vai dar certo. Não vai dar certo. Isso significa que o conhecimento de Deus está na mão de Deus. A gente pode e deve fazer um esforço, mas ainda permanecemos num lugar de dependência. A gente pode fazer um esforço para conhecer a Deus. Se Deus não quiser se revelar, nós não o conheceremos. E nós não merecemos conhecer a Deus. Ou seja, por mais esforço que fizermos, isso não nos qualifica para conhecê-lo. O que nos qualifica para conhecê-lo? A graça. Porque Deus é um Deus que se revela. A revelação de Deus já é graça. Então, essa porta aberta da qual estamos falando é a porta da graça. Deus deseja se encontrar conosco. Na verdade, Deus é tão gracioso e gentil que é Ele que marcou o encontro. Foi Ele que marcou o encontro conosco. É sempre interessante pensar sobre como Deus é aquele que toma iniciativa, né? O noivo toma iniciativa com relação à noiva, é assim que deve ser. E Deus, e Cristo é um homem de iniciativa, e Deus é alguém que toma iniciativas. Então a gente percebe no Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre orar no secreto, o detalhe que é importante ali, que ele diz: o Pai está no secreto. Ele não diz, vá ao secreto, ore e chame por Deus. Não. Ele está dizendo, Deus está chamando por você. Onde Ele está? No secreto. Então você tem que ir para lá. Percebe? Então a gente faz esforços muito grandes, né? Chega no nosso quarto, Deus, ou me ouça, vem aqui. Não precisa. É só você chegar e dizer, oi Deus. O senhor está aqui quanto tempo? Tem um mês que o senhor está aqui, né? Desculpe, cheguei. O encontro é isso. Deus já está no lugar de relacionamento. Deus já está no lugar de intimidade.
Ele está esperando por nós. Isso é muito gracioso, gente, porque é muito bom ser recebido, é muito bom ser bem-vindo. Então a gente vai assim com uma certa timidez, mas há segurança no processo. Deus está querendo que a gente experimente quem Ele é, que a gente passe dessa camada do ouvir falar. Ouvir falar sobre Cristo é bom? Sim. É importante? Sim. Mas é a primeira camada. A gente precisa atravessar e a gente precisa experimentar Deus. Deus quer ser experimentado. Então havia ali naquele contexto de Gênesis 2 árvores no jardim. Essa história é muito grande para trabalhar, mas eu quero só pegar alguns aspectos dela. Deus mesmo coloca 2 árvores. Uma árvore era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Deus planta a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Ele diz, olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente. Atenção a todas e livremente. Apenas de uma certa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerá. Então Deus diz, olha, de todas as árvores do jardim, você pode comer livremente. Apenas de uma você não comerá. Deus está falando de diversidade e liberalidade e generosidade. Quando a serpente pergunta à mulher, a Eva, sobre isto, ela diz, olha, na verdade Deus disse que a gente não pode comer da árvore que está no centro do jardim. Deus disse que a gente pode comer das árvores, mas não da árvore que está no centro do jardim. Tem uma mudança muito grande aqui. O que Deus falou foi de todas, livremente, exceto de uma. O que Eva disse que Deus falou foi das árvores sim, mas da que está no centro não. A grande pergunta que eu faço é quem disse que a árvore estava no centro? Se você olhar antes da fala de Eva, não há nenhum indicativo de que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro. Então eu não acredito em Eva. Eu não acredito que a árvore estava no centro do jardim, porque Eva foi aquela que disse, dela você não pode nem comer e tocar. Deus não tinha falado que não podia tocar, Deus tinha falado que não podia comer. Então Eva está ouvindo falar das coisas de Deus, sem conhecer a Deus, então ela reproduz a partir da própria perspectiva. Ela tira a generosidade e a liberalidade do todas livremente, ela reduz isso a uma coisa morna, ela fala das árvores, e ela tira a árvore do conhecimento do bem e do mal como coisa supérflua e coloca como central, porque aquilo que foi proibido ganhou lugar dentro dela, e ela diz a árvore está no centro do jardim. E é esse tipo de perspectiva distorcida que atrai a mulher para aquela árvore e para aquele tipo de conhecimento. A árvore de um conhecimento do bem e do mal. A árvore de um conhecimento onde se chega quando não se entende a perspectiva de Deus, da liberalidade, da generosidade de Deus, e a árvore de um conhecimento onde se chega quando a gente coloca aquilo como coisa central na nossa vida. Quem está entendendo isso? Então essa árvore vira o que Eva desejava que ela virasse para ela. Porque na hora que ela come daquela árvore, a Bíblia diz que era agradável aos olhos, desejável para dar conhecimento, etc, etc, etc. Mas as duas eram árvores de conhecimento. Não é porque uma se chama árvore da vida que não era de conhecimento. Porque em Cristo a vida é conhecer. Percebe? Então existe uma árvore de manutenção do relacionamento e uma árvore de quebra do relacionamento. A árvore de manutenção era viver com Deus todos os dias. Na viração do dia, Deus ia encontrar com eles. Essa vida ia gerando vida e eles iam conhecendo a Deus e sendo conhecidos, conhecendo a si mesmos, para constituir casamento, criação de filhos, constituir cidades, empreendimentos, transformar o planeta Terra num planeta jardim, que era a ideia de Deus. E o conhecimento do bem e do mal é um conhecimento de morte, porque é um conhecimento para domínio. É entender tanto um lado quanto o outro para dominar sobre os dois. O conhecimento do bem e do mal, ele atrai orgulhosos. O conhecimento da vida atrai os humildes. Quem procura a vida é quem entende que está morto. Quem procura o conhecimento do bem e do mal é quem quer elevar-se sobre as coisas. Então os homens foram para um lado, e essa é a história da humanidade, não a história de Eva. Eles se afastaram da perspectiva de Deus e buscaram conhecimento de bem e mal. E conhecimento é experiência. Logo, quando conheceram o bem e mal, experimentaram tanto do bem quanto do mal. Isso quebrou a relação deles com Deus. Essa palavra na Bíblia é para morte. Morte nada mais é na Bíblia que separação. Por que Deus diz, olha, quando vocês comerem, morrendo, morrerás. E eles comem e ficam vivos. Eles não ficam vivos, eles morrem. Porque a morte ali é separação e quebra de relacionamento. Percebe? Eles continuam respirando, eles continuam falando, eles continuam se mexendo, mas o relacionamento se quebra.
Onde se vê isso? Não na casca. As pessoas podem olhar para nós e não perceber que alguma coisa mudou, que alguma coisa se quebrou, mas há sintomas, há sinais. Então na casca eles eram as mesmas pessoas, eles tinham o mesmo tom de voz, eles tinham a mesma forma de olhar, a mesma forma de falar. A diferença é que os relacionamentos entraram em desordem. Primeira consequência da quebra do relacionamento com Deus é que os relacionamentos entram em desordem. Eles perderam a relação com Deus, se esconderam de Deus. Quando Deus aparece para eles, a primeira coisa que o homem fala foi: a culpa foi da mulher. Então a relação de matrimônio, de proteção, de cuidado, de perdão se quebrou e ele terceiriza a culpa. Ele joga a culpa no outro. Por que a relação social está quebrada? Porque perdeu a relação espiritual. Percebe? A falta do conhecimento de Deus quebra as relações. Porque se você não se submete a Deus e tenta erguer-se sobre Ele, você se ergue sobre os outros. O que é um erro de diretiva. Porque quando Deus dá o mandamento para os homens que devem dominar, Ele fala dominar sobre tudo. As aves do céu, sobre os animais, sobre as plantas, mas Ele não fala dominar sobre outros homens. Pessoas sobre pessoas. Havia um só governante, que era Cristo. Então essa quebra faz com que a relação social vá se quebrando. Depois diz que a terra começou a produzir espinhos e o homem ia ter que suar muito e se exaurir para poder produzir, ou seja, quebrou a relação de empreendimento com a terra. Tudo se quebrou por falta da experiência do relacionamento com Deus. Por isso nosso segundo ponto está em Oséias capítulo 4, versículo 6. E o nosso segundo ponto é: a falta de conhecimento de Deus leva à morte. Então a primeira coisa é que Deus não é um livro para você ler. Deus é alguém que você deve conhecer. O conhecimento de Deus é experiencial. Relacionamento que não é cultivado, morre. E a falta de conhecimento de Deus leva à morte. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: e veja que são palavras do próprio Deus: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então olha que coisa pesada, né, que a gente está ouvindo aqui. O povo rejeitou o conhecimento de Deus, rejeitou o relacionamento com Deus, e Deus está rejeitando aquele povo. E essa rejeição inclui não exercer um sacerdócio, ou seja, não viver uma vida diante de Deus. Deus repele a pessoa de diante de si. E uma outra coisa, Ele diz: você esqueceu da minha lei, eu me esquecerei de teus filhos. O que está acontecendo, gente? A falta de relacionamento com Deus e a falta de conhecimento de Deus gera morte, e gerando morte, quebra legado. Percebe? Se em Gênesis 4, conhecendo, geraram vida e filhos, em Oséias 4, não conhecendo, perdem os filhos. Percebem a relação? Porque tudo que está fora de Deus é morte. E a falta de conhecimento de Deus gera morte. Tem uma palavra que Deus diz que a consequência do pecado dos pais cairia até a 4ª geração dos filhos. A gente olha isso e parece perversidade de Deus. Não, não é perversidade. É a consequência natural de uma quebra de mandamento geracional. Conversa com uma pessoa qualquer e percebe questões da vida dela que estão bagunçadas e vai tentando entender como é que isso aconteceu. Aí você vai descendo na história e você encontra problemas de paternidade, maternidade, familiares. Aí você vai para esses pais e vai descendo na história deles e você encontra problemas ali também. E você vai entendendo que talvez o problema lá daquela geração foi se perpetuando. Isso não é místico. Isso é natural. O ambiente familiar, a educação, a tradição que foi passado de um para o outro, vai sendo maldição atrás de maldição. E vai sendo maldição depois de maldição. Então essa maldição vai caindo até a 4ª geração por falta de relacionamento com Deus. Aí eu abro um parênteses para dizer que a relação quebra qualquer maldição encadeada. Quando qualquer geração conecta-se com Deus, qualquer maldição que vem de geração passa, acaba. Então nós não nos preocupamos com maldição hereditária no sentido de que ela é facilmente quebrável. Nos conectamos com Deus e isso é quebrado, porque Deus restaura a nossa vida. Deus se apresenta como um pai, não é por acaso. Ele vem restaurando da origem, da paternidade, e isso vai restaurando toda a nossa história.
Mas o que a gente percebe é que longe de Deus, essa cadeia de maldições vai se perpetuando. Nós somos criados para conhecer a Deus. Esse é o objetivo da nossa vida. O Catecismo de Westminster tem na sua primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual a finalidade da vida? Qual o sentido da vida? Qual o significado da vida? Que é uma coisa muito importante para a nossa geração, que tem perdido o sentido. E ele responde: o fim principal do homem, da humanidade, é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Nós somos feitos para o desfrute de Deus. Nós fomos feitos para usufruir de Deus. Nós fomos feitos para encontrar satisfação em Deus, plenitude em Deus. Por isso a nossa fome por satisfação. A nossa vida é uma busca por segurança e por satisfação. Coisas que nós perdemos, mas que estão em Deus. Então, quando a gente quebra essa relação, é uma quebra de aliança. E essa quebra de aliança vai nos afastando do Senhor. Então, o Senhor diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. A coisa mais importante que nós devemos fazer na nossa vida, quando nós procuramos reajustá-la, reordená-la, é começar conhecendo a Deus. Primeira pergunta que você tem que fazer, volto a dizer, não é quem sou eu. Primeira pergunta que você tem que fazer é quem é Deus. Essa pergunta é a pedra fundamental, que vai ordenar toda a sua vida. Então você pensa: olha, eu estou num tempo agora de divisão de águas para mim. Eu quero agora reiniciar minha vida, eu quero reorganizar minha vida. Começa com uma pergunta: quem é Deus? Sim. Mas não é quem é Deus para mim, é quem é Deus. Percebe? Quem é Deus para mim é uma pergunta de diagnóstico. Você pode perceber que Deus não é sua prioridade, que Deus não é Senhor da sua vida, pode valer. Mas a pergunta que tem que ser respondida é: quem é Deus? Porque Deus é, para você ou para qualquer outro, Ele é quem Ele é. Então nós precisamos entender quem é Deus. Quem é Deus? E esse é o ponto fundamental para a gente reordenar toda a vida. Quando a gente encontra com Deus, a palavra de Deus vai gerando ordem. A palavra de Deus vai gerando luz. A palavra de Deus vai gerando direção. A gente vai ganhando o combo inteiro ao encontrar o Criador, ao encontrar o Senhor da nossa vida. Eu creio que essa é a noite de conversão. Eu sinto isso. E conversão é mudar a natureza e a direção do coração. Então eu creio que o Espírito está querendo redirecionar o nosso coração. Uma vida redirecionada é uma vida que tem sentido. É uma vida que tem propósito. É uma vida que alcança destino. Uma vida redirecionada é uma vida onde a vontade ela foi inclinada para Deus. E nós perdemos na vontade. A prática e o desejo é derivado da vontade. A vontade é a inclinação. Primeiro a gente se inclina, depois a gente deseja. Desejando a gente peca. Então não dá para resolver o pecado sem resolver o desejo. Não dá para resolver o desejo sem resolver a vontade. A vontade vem antes do desejo. Por que você está desejando essas coisas? Porque você está olhando para elas. Percebe? Elas estão diante de você, então você as deseja. Foi isso que aconteceu com a mulher. Ela olhou para o fruto e ela o desejou. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? O problema é que os nossos olhos veem muitas coisas que não deviam ver. E depois a gente quer lutar a batalha do coração quando a gente já perdeu na ponta, na porta de entrada. O que a gente está ouvindo e o que a gente está vendo. Por isso que a adoração é importante. Olhar para Deus e ouvir as suas palavras reinclina o nosso coração para Deus. E quem tem o coração reinclinado deseja naturalmente as coisas de Deus. E desejando as coisas de Deus, as realiza. Então não é uma luta contra o que você faz, é uma luta contra para quem você olha. Se você olhar para o lugar certo, a sua vontade vai ser redirecionada. E se a sua vontade for redirecionada, desejos santos naturalmente brotarão do seu coração. Então tem muita luta que não era para a gente lutar, por isso que a gente está cansado à toa. Tem muita luta que era para a gente vencer não na força, mas na sabedoria. A sabedoria evita lutas que são desnecessárias. Para a gente usar a força só na luta que a gente precisa lutar. A sabedoria evita lutas desnecessárias. Tem muita gente querendo muito, mas conseguindo pouco em Deus. Tem muita gente angustiada, eu quero muito a Deus, eu quero viver uma vida santa, mas falhando muito. E eu queria dizer uma coisa, é culpa sua, isso. Desculpa te falar isso, né? Porque você já está pesado, angustiado, é culpa sua. Mas é uma culpa que é falta de sabedoria. Então significa que, eu não estou dizendo que você não está tentando, você está tentando sim.
Eu não estou dizendo que você não está sendo honesto, você está sendo honesto sim, mas você não está sendo inteligente. Percebe? Tem muita gente tentando muito viver uma vida santa, se esforçando muito, e isso é legítimo, mas não é inteligente. É preciso inclinar a vontade olhando para Deus. Você não vai conseguir vencer o pecado no final do dia se você alimenta ele o dia inteiro. Você se prepara para o pecado, depois você pede Deus. Não é assim que funciona. Para que Deus viesse sobre o altar tinha que ser preparado para Deus. Então a nossa tarefa é ficar preparando, depois ele vem. Não tem como preparar o dia todo para o pecado e depois vir Deus. O que vai vir é pecado, é morte. A gente passa a semana toda vendo, ouvindo e falando que não deve, mas depois a gente quer que Deus venha. Não vem. A gente precisa de sabedoria para entender que conhecimento é relação, relação gera vida e vida é cultivo. Então é preciso que dia após dia a gente alimente os olhos e os ouvidos com aquilo que é do Senhor. É um exercício. É criar disciplina, né? Vai ter que tirar muita coisa. A gente precisa fazer dietas espirituais, urgentemente. É uma questão de inteligência, já não é uma questão mística. Tudo que Deus pode fazer, tenha certeza que Ele faz. Se alguma coisa não está acontecendo na sua vida, é porque é sua parte. Porque Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Tudo que acontece de bom, Ele está fazendo. O que eu não estou conseguindo e é para Ele, é porque eu estou falhando na minha parte. Alguma coisa eu não estou fazendo bem. E a gente precisa corrigir, porque não é por força, é inteligência espiritual. Quando a gente fala de vida, nós chegamos no nosso terceiro ponto. Para quem está anotando, o terceiro ponto é: o conhecimento de Deus é eterno. O conhecimento de Deus é eterno. Então, o conhecimento de Deus é experiencial, ele gera vida, portanto, a falta do conhecimento gera morte, mas essa vida tem uma qualidade, ela é eterna. João capítulo 3, versículo 16. Eu acho que dá para todo mundo falar junto, né? Porque Deus... tenha vida eterna. Ao pensar sobre isso, a gente já pensa, uma vida que não tem fim. Mas ninguém disse isso. E aí vou abrir um parênteses. Sim, a vida com Deus não tem fim. Mas ninguém falou isso. Na Bíblia aqui, ninguém falou isso. Falou vida eterna. E nós pensamos, ora, uma vida que não tem fim. Uma vida com tempo infinito é sintoma do que é a eternidade. A eternidade não é isso. Ela tem isso como um sintoma. Eternidade é uma outra coisa. Eternidade não é sobre tempo estendido. Eternidade é sobre uma outra natureza de relacionamento. Por que eu digo isso? Ainda em João isso vai ser desvendado para nós. Evangelho de João capítulo 17, versículo 2 e 3. Veja que o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, fala que a obra do Filho nos deu vida eterna. Mas no capítulo 17, versículo 2 e 3, ele, pelas palavras de Jesus, vai conceituar a vida eterna. Jesus está orando sua oração intercessória em João capítulo 17. E ele diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então até aí está de acordo com João 3,16. Agora ele vai explicar. E a vida eterna é esta, que viverão sem fim, cantando santo, santo, santo. É isso que está escrito? Não. Isso é verdade? Sim, mas não é isso que está escrito. Isso aqui é característica, mas não é o significado. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? A vida eterna é um tipo de relação, experiência tão profunda que ela rompe com os limites do tempo e ela se aprofunda no nosso ser de tal forma que a gente começa a viver outra natureza. Quem aqui já viveu momentos de eternidade? Muita gente. Aquele sorriso da criança, né? Que você olha e diz, uau, isso é eternidade. Aquele momento, sei lá, para os apaixonados, né? O primeiro beijo, né? Aquele momento de eternidade. É um momento, ele acaba, mas ele é de eternidade. A experiência dele é um negócio marcante, que gera impressões dentro da gente, que ficam para sempre, que ressignificam a nossa alma, remodelam a nossa alma. São momentos de eternidade, o que é contraditório. Se eternidade não pode ser momento, errado.
Eternidade não é sobre tempo. Eternidade é sobre uma outra natureza de coisa. A relação com Deus é vida eterna. E essa vida alcança o nosso interior e começa a fluir sobre outros. É uma vida de uma profundidade maior. Tão profunda que quebra as barreiras do tempo e do espaço. Então ela é infinita. Mas ela é infinita como derivação da sua própria qualidade. Quantos estão entendendo isso? A vida eterna é essa experiência com Deus. Portanto, a vida eterna não começará. A vida eterna já se iniciou naquele que recebeu a Cristo. Nós estamos em vida eterna. É isso que a gente declara domingo após domingo, porque domingo é o dia da ressurreição do Senhor. É isso que a gente declara Páscoa após Páscoa. Que não andamos mais por medo, nem por garantias, porque a morte não tem poder sobre nós, porque recebemos uma vida que não acaba. Percebe? E essa vida não vai vir, ela já está em nós. A relação que temos com Deus é uma vida que a morte não pode tragar. E quem não tem medo da morte não tem medo mais de nada. Percebe? Quem não tem medo da morte, acabou. A Páscoa é uma declaração de acabou. A Páscoa é uma ironia com relação aos nossos inimigos. A Páscoa é dizer acabou. Ninguém pode me fazer mal. Mas você pode ser preso, você pode ser torturado, você pode ser assassinado. Ninguém pode me fazer mal. Mas você pode ser humilhado, sua reputação pode acabar, tudo pode dar errado. Ninguém pode me fazer mal. A morte, a Páscoa é um riso de ironia na cara da morte. Acabou. É um lugar de estabilidade final, em que as suas emoções não ficam oscilando pelo que você vai perder ou não, pelo que vai acontecer no futuro ou não. Acabou. É isso que significa quando ele fala, está consumado. Acabou. Não tem mais ansiedade sobre o futuro, acabou. Eu tenho vida eterna. Eu não tenho vida que vai acabar amanhã pelo que vai me acontecer. Eu tenho vida garantida hoje, amanhã e depois. Percebe? Vida, vida, vida. E para aumentar a ironia, as dificuldades aumentam a latência da vida dentro de nós. De maneira tal que a gente vai se parecendo com azeitona, né? Para gerar o azeite, a gente aperta e prensa ela. Então as dificuldades da vida vão nos prensando e a gente vai gerando unção e mais unção pela qualidade da vida que está dentro de nós. É uma vida alimentada pela dificuldade. É uma vida de ovelha sendo entregue ao matadouro. E no matadouro sendo mais do que vencedor. Percebe? Porque o vencedor vence na vida, mas o mais que vencedor vence morrendo. Jesus venceu morrendo. A imagem de um homem nu, ensanguentado, morto na cruz, é a imagem de vitória que o diabo não esperava. Percebe? A gente pensa em pódios. A gente pensa em Cristo no parâmetro de Olimpíadas, né? A gente pensa em pódios, mas na verdade o nosso rei triunfa em cruz. Então a gente não está indo para o pódio, a gente está indo para a cruz. O pódio é o pseudo lugar da vitória, mas a cruz é o lugar da vitória definitiva. Pódios podem ser tirados, vem um, depois vai outro. A cruz é de um só. A cruz está lá posta para sempre. A cruz é o lugar de vida. E quem encontra com ele na cruz, acabou. Está consumado. Isso se chama shalom. Por isso que tem muita gente no nosso meio perturbada. Não tem shalom. Shalom não é qualquer paz. Porque Jesus fala, eu vos dou a minha paz vos dou. Ou seja, se ele está dando a dele é porque tem outra. Ele diz, não vou lá dou como o mundo a dá, ou seja, o mundo também dá paz. A paz de Jesus é shalom. O que é a paz do mundo? A paz do mundo é, olha, eu estou com dinheiro, está tudo pago, está tudo certo, eu estou feliz, muita dopamina na cabeça, eu estou em paz. Aí você tira o dinheiro, tira a dopamina e acabou a pessoa. Shalom é, eu estou no fronte de batalha, está tendo baixa na trincheira, tem gente morrendo, a gente está perdendo a batalha. E eu estou como? Eu estou em paz. O mundo não pode dar essa paz. O mundo olha para essa paz e diz, você está louco? E você diz, acabou, está consumado. Mas talvez você morra, acabou, já morri. Quem está morto não pode morrer de novo. Está consumado. É uma boa atividade para essa semana. A atividade para essa semana vai ser, quando a dificuldade aparecer, você vai declarar, está consumado. Está consumado.
Pode vir o turbilhão na casa, no trabalho, nas emoções. Levanta a onda, você vai dizer, está consumado. Vai ter muita gente chamada de doida essa semana com essa atividade. E teu chefe vai falar, olha, faz isso. Você fala, está consumado. A esposa, o marido vai falar um monte de coisa. Você, está consumado. Está consumado. Ninguém vai entender, mas você vai entender e vai experimentar. Acabou. Está consumado. Está consumado. Jesus estava tão nesse lugar que as pessoas afrontavam ele na cruz, sofrendo no sol quente, cheio de dores, diziam, se você for filho de Deus e você descer daí agora, a gente vai acreditar. E Jesus estava num lugar tão de estar consumado que ele fala, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Esse é um lugar de quem não está sendo atingido por aquele tipo de coisa, porque está no lugar de quem já está morto. Quem está morto não é ofendido, gente. Se você se ofende, você está vivo. Você já ofendeu um morto? Me conta a experiência do dia que você ofendeu um morto e ele reclamou com você. A gente só se ofende porque a gente está vivo. A gente tem direitos, a gente tem reputação, a gente tem imagem, a gente tem coisas a serem ofendidas. Quem morreu não tem mais. Então descanse em paz, em Jesus. Essa é a sua lápide. Por último, o conhecimento de Deus é ato contínuo. Oséias capítulo 6, versículo 1 a 3. O conhecimento de Deus é ato contínuo. Então nós falamos que o conhecimento de Deus é experiencial. A falta do conhecimento de Deus gera morte. Nós falamos que o conhecimento de Deus é eterno. E agora o conhecimento de Deus é ato contínuo. Oséias capítulo 6 diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, ou seja, diante disso, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Olha que a gente termina com um convite. O convite é venha. O convite não é vá embora. O convite é venha. Venha e volte ao Senhor. O que eu acho interessante desse texto é que o conhecimento de Deus está depois da tragédia. Está depois da tempestade. Ele diz, então conheçamos, depois de dizer, Ele nos despedaçou, Ele nos feriu. Então ele está falando para a gente despedaçado e ferida, ou seja, Ele está falando para a gente que precisa de recomeço. Ele está falando para a gente que precisa de novos começos. Então esse é o melhor momento da vida para conhecer a Deus. O momento em que se está quebrado, sem perspectiva, dizendo, eu preciso de uma nova direção para a minha vida. Eu preciso de um respiro, de um fôlego, de um novo começo. Eu preciso reiniciar tudo. Esse é o momento para, então, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então não importa o momento que você esteja vivendo. Pode ser o momento mais caótico. Esse é o momento mais ideal. É o momento ideal para que você tenha uma experiência com Deus. Vinde e voltemos ao Senhor. Esse é o nosso convite. Vinde e voltemos ao Senhor. Ele nos restaurará e Ele nos dará uma nova perspectiva de vida. Com isso eu quero dizer que a gente precisa agora deixar de lado as perspectivas falsas sobre Deus. Deixar de lado aquela mornidão da nossa vida, atender ao convite, entendendo onde estamos entrando, calculando o preço, para que nas próximas 3 quintas-feiras a gente fale sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. E que nesse falar não seja apenas falar sobre Deus, mas experiência com Deus. Tem que se estender, não pode ser alguém falando, tem que ser o Espírito ministrando e marcando a nossa vida. Com a natureza do Pai, com a natureza do Filho e com a sua própria natureza como Deus Espírito. Eu encerro com Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 14. 7 a 14, eu vou ler para a gente finalizar. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse aqui é o foco, coração. Não endureça o coração. Nós podemos fazer esse exame, como está o meu coração? O meu coração precisa estar aberto ao Senhor.
Nós somos acostumados a criar barreiras na mente, porque isso nos ajuda a não sermos enganados pelas pessoas, mas no coração precisamos tirar as barreiras para o Espírito Santo e permitir que ele tenha acesso total dentro de nós. Então ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje significa oportunidade, porta aberta, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa fé até o fim. Vinde, voltemos ao Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu oro para que o Espírito gere no nosso interior fome e sede, para que a gente possa experimentar o conhecimento de Deus como um ato contínuo, e a gente possa conhecer e prosseguir em conhecer, conhecer e prosseguir em conhecer. Veja que o profeta trouxe uma palavra para a viúva. Quando trouxe a bênção sobre a casa dela, ela estava necessitada, sem perspectiva, sem comida, achando que ia morrer. O profeta abençoou aquela casa e começou a jorrar azeite, né, da botija. E ele disse: vá até a vizinhança. Ele disse primeiro: pegue todas as vasilhas que você tiver, reúna. Vá até a vizinhança e pegue todas as vasilhas dos vizinhos, que vai ser muita coisa, e reúna aqui. E à medida que tinha vasilhas, ia jorrando o óleo, o azeite ia jorrando, jorrando, jorrando. Quando encheu todas as vasilhas da viúva e dos vizinhos que ela tinha pego, o azeite parou de jorrar. Faltava azeite ou faltava vasilha? Percebe? Então, toda vez que você perceber que o azeite estancou, não é porque falta azeite. Deus está em silêncio, está seco, o culto está frio, parece que alguma coisa mudou. Onde está a presença de Deus? Não falta azeite, falta vasilha. E se você que está reclamando fosse vasilha, teria azeite, porque enquanto tem vasilha, tem azeite. Então o que muda é o nosso coração endurece, aí de repente a gente não ouve mais a voz de Deus. Nosso coração endurece, de repente a gente não sente mais a presença de Deus. Deus começa a aparecer, está longe. Não falta azeite, falta vasilha. Então o convite, conheçamos e prossigamos, é cada um de nós nos transformarmos em vasilhas, trazermos mais vasilhas, e quanto mais vasilha houver, vai haver conhecimento de Deus, mais do Espírito Santo, derramamento de Deus, mais e mais e mais, enquanto houver vasilha. Se tiver vasilha, o azeite não para. Se tiver vasilha, o azeite não para. Então não se preocupe com o azeite. Fica tranquilo, o azeite é a responsabilidade de Deus. Se preocupe com a vasilha. As vasilhas somos nós. Está faltando vasilha. E eu oro para que esse tempo aqui seja um tempo de desobstruir as vasilhas, para que o azeite comece a vir. Percebe que ninguém, e não se enganem com isso, por favor, ninguém pode vir com uma mão celestial e dizer: receba azeite. Não, se você não for vasilha. É mentira. Se eu fizesse isso, eu estaria fazendo magia. Receba azeite. Não. É sobre a palavra que transforma corações e nos transforma em vasilhas. E quando somos vasilhas, Deus vem. A gente não precisa dizer receba do Senhor. A gente precisa ser vasilha. E se Deus vê vasilha, Ele se derrama. Então nós estamos aqui para sermos recipientes para a glória de Deus. Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito. Torne-se irresistível para Deus. E veja o que é que vai acontecer. Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Queria que a gente fizesse uma oração. Se você conseguir pegar a mão da pessoa que está do seu lado, de um lado e de outro, para a gente junto clamar ao Senhor que opere uma transformação no nosso coração. Converta o nosso coração, mude o nosso coração. Tire um coração de pedra, coloque um coração de carne, tire um coração endurecido, coloque um coração quebrantado, porque um coração quebrantado Deus não pode rejeitar.
nós queremos mergulhar muito mais profundo. Nós queremos conhecer muito mais do nosso Pai. Nós queremos andar como filhos e nos parecer com o nosso Pai. Aprender, imitar, contemplar o nosso Pai. Mas precisamos de um novo coração. Precisamos nos tornar vazios. Feche seus olhos, ore aí. Diga, Senhor, transforma, Senhor. Me transforma. Transforma o irmão que está do meu lado, Senhor, a irmã que está do meu lado. A gente veio aqui arrepender, mudar caminho, Senhor. A gente veio aqui pedir ajuda, Espírito Santo. Ah, quanta graça, Senhor, quanta graça se dispensa a nós. O Senhor é um Deus que se revela, quanta revelação de paternidade, quanta revelação do nosso irmão mais velho, de salvação, daquele que se compadece das nossas dores, quanta revelação do Espírito Santo Consolador que anda do nosso lado, quanta graça, Senhor, graça, porta aberta, acolhimento do Senhor, convite. O Senhor diz, vinde, voltemos ao Senhor, venham, venham, o Senhor nos convida, isso é graça, Pai. Nós não merecemos tamanho amor, tamanho favor, nós não merecemos que essa porta se abra para nós, mas ela está aberta, Senhor. Então nós oramos, nos dê o que é necessário, nos dê o que é necessário para participar do que o Senhor está fazendo, nos dê o que é necessário para experimentar de uma vida com o Senhor, nos dê um novo coração, Pai. Espírito Santo, põe a Tua mão no nosso interior nessa noite, isso só o Senhor pode fazer. Palavras humanas não podem fazer, recursos humanos não podem fazer, mas o Senhor pode fazer. Põe a Tua mão no nosso interior nessa noite, arranca o nosso coração de pedra, arranca o nosso coração obstinado, arranca o nosso coração endurecido, arranca o nosso coração insensível, Senhor. Arranca o nosso coração endurecido e nos dá um coração sensível à Tua presença. Nos dá um coração humilde na Sua presença. Nos dá um coração disposto a Te obedecer. Nos dá um coração que ama a Sua lei, que guarda a Sua lei, que Te ama sobre todas as coisas. Ah, Paizinho, nós queremos atender esse convite. Então nos dá o coração de filhos, o coração de filhos e filhas essa noite. Planta, cultiva no nosso interior um coração com uma nova natureza, Senhor. Nos dá um coração quebrantado, um coração quebrado, um coração contrito, um coração inclinado, apontado para o Senhor. Oh, Espírito Santo, opera a Sua obra no nosso interior. Muda, converte a nossa alma. Nós queremos, como o salmista, dizer, a minha alma suspira, a minha carne exulta pelo Deus da minha salvação. Nós queremos ter as nossas vontades alteradas, apontadas para o Senhor, e que brote dentro de nós desejos espirituais, desejos santificados. Ah, Senhor, que se torne realidade para nós práticas espirituais, práticas santificadas, para que possamos experimentar do Senhor em todas as ocasiões, em tempo e fora de tempo, na noite e durante o dia, para que possamos experimentar do Senhor, quer estejamos presos ou livres, em fartura ou em necessidade, quer estejamos em frio ou com cobertores, em todas as situações, que sejamos mais os que vencedores, que possamos tudo naquele que nos fortalece. Ah, Senhor, nos dá um novo coração, Pai. Dá-nos um novo coração. Nós queremos ser vasilhas. Nós queremos ser vasilhas onde azeite é derramado. Mais unção, Espírito do Senhor. Mais. Nós queremos ser vasilhas. Nós estamos aqui, Senhor. Ah, olha o nosso coração e enxerga uma vasilha, Senhor, pronta a ser cheia do Seu óleo, Pai. Encharca-nos de óleo nessa noite. Oh, Espírito Santo, derrama o Seu óleo sobre nós. Derrama o Seu óleo sobre nós. Nós queremos ser vasilhas. Nós queremos ser vasilhas. Nós queremos buscar outras vasilhas, mais vasilhas, porque o Senhor promete um derramar. O Senhor garante um derramar. O Senhor garante revelação. O Senhor garante conhecimento, derramamento. Então nós queremos ser, Senhor, nesta igreja, nessa cidade, vasilhas
Enche-nos de Ti, enche-nos do conhecimento do Senhor, para que tenhamos vida, para que nos tornemos espíritos vivificantes, que levam vida, que caminham e levam perfume do Senhor, que levam vida em lugares que estão mortos, que levam cores a lugares preto e branco, Senhor. Senhor, nos ajuda a levar vida, Senhor. Nos ajuda a transmitir vida, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, vamos lá mais uma vez. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração, e dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, Dá-me, Senhor. coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Eu quero convidar você a colocar suas duas mãos sobre seu coração e antes fazer essa oração comigo, repetindo essa oração comigo. A gente vai cantar essa canção e você vai pedir que o Senhor sonde o seu coração. Como está o seu coração? Como você chegou aqui? Como você está? Como está o seu coração? Peça que o Espírito Santo sonde o seu coração. Sonde o seu coração. Toda a igreja de olhos fechados, as duas mãos sobre o seu coração. Toda a igreja de olhos fechados, as duas mãos sobre o seu coração. Repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Transforma a minha vida. Escreve meu nome no Teu livro, no livro da vida. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, por acaso eu me afastei, olhei para o mundo e para as circunstâncias. Hoje eu volto para um lugar de onde eu nunca deveria ter saído, na sua casa, na sua presença. Espírito Santo, sonda o meu coração, dá-me um coração novo, um coração
igual ao do meu mestre, nosso Senhor Jesus. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, ou você que caminhava nos caminhos do Senhor e se afastou por algum motivo, sem constrangimento algum, você vai levantar uma de suas mãos aí no seu lugar. Você que entrega a sua vida a Jesus, nessa noite, diante dessa palavra que o Senhor derramou aqui, levante uma de suas mãos, você que entrega a sua vida a Jesus, ou você que caminhava nos caminhos do Senhor e se afastou por algum motivo. Hoje o Senhor ele traz você para renovar as alianças e voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você e com você, sem constrangimento algum. Nós vamos cantar essa canção, nós vamos sair daqui, sabe, com ela em nossa mente, que seja a nossa oração. Dá-me um coração, um novo coração, um coração igual ao teu, um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Pai, nós te louvamos por essa noite, por essa palavra tão abençoada, e que nossa oração seja, dá-nos um coração igual ao teu, que nós sejamos formados, transformados, e cada vez mais parecido contigo, Jesus. Dá-nos um coração igual ao teu, Espírito Santo, quebranta o nosso coração, quebra o nosso coração, quebra o nosso coração, para que nós sejamos parecidos e semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos um coração igual ao teu, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-lhe um coração igual ao teu, coração de